Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio do DynamoDB Nuggets. Meu nome é André Rosa, sou Senior Partner Trainer da AWS e o meu trabalho é orientar os parceiros da AWS a como entregar projetos na nuvem usando o serviço da AWS, ajudar os parceiros a fazerem a jornada de seus clientes para a nuvem. Além disso, eu sou especialista de banco de dados dentro da AWS e também faço parte de um time que analisa especificamente soluções baseadas no DynamoDB. E neste episódio de hoje, vou falar para vocês sobre como modelar padrões de acesso para suas aplicações com alta velocidade no DynamoDB. Os clientes e parceiros, quando pensam em desenhar uma solução, a sua aplicação e ver os padrões de acesso que querem fazer no DynamoDB, eles tentam identificar uma melhor estratégia para buscar apenas uma porção dos dados. Muitas vezes, uma busca utilizando a partition key e a cert key da tabela de base não é possível. O cliente precisa fazer uma busca usando um outro conjunto de chaves, partition key e cert key, diferentes da primary key da tabela de base. Neste caso, muitos clientes gostam de adotar um Global Secondary Index, ou um GSI, que vai trazer um acesso rápido apenas de uma porção dos dados usando uma chave diferente de acesso. Mas o que às vezes os clientes esquecem é que criar um GSI vai criar uma estrutura à parte da tabela, que vai gerar custos adicionais também. Por outro lado, utilizando uma operação de scan, você não precisa criar uma estrutura adicional, você pode filtrar o resultado do seu scan, com a diferença que você vai ter que varrer todos os dados da tabela. Mas, mesmo assim, quando a gente para analisar os custos, um scan pode ser mais interessante que usar um GSI. Como assim, André? Vamos ver isso agora no nosso episódio de hoje. Para começar, temos que contextualizar o que é o GSI, o Global Secondary Index, e a operação de scan. Muito bem, quando criamos um Global Secondary Index ou um GSI, nós vamos poder utilizar uma Primary Key e uma Cert Key com atributos diferentes da Primary Key e Cert Key da tabela principal. Isso vai permitir que criemos um padrão de acesso com uma busca indexada utilizando outros atributos diferentes da Primary Key da tabela de base. Isso é ótimo para escanear apenas uma porção dos nossos dados. Mas, como eu tinha dito anteriormente, um GSI é uma estrutura à parte da tabela principal, que vai ter um armazenamento próprio e um acesso independente também de leituras e escritas. Isso significa que ela vai ter um custo de armazenamento e um custo de acesso que vai ser agregado aos custos de acesso e armazenamento da tabela principal. Se você constrói um GSI, você pode informar quais os atributos que você quer projetar nesse GSI. Você pode projetar apenas a partition key e a cert key da tabela de base, você pode projetar alguns atributos adicionais, ou, opcionalmente, você pode projetar todos os atributos da tabela original. O que acontece aqui é que, se você projeta todos os seus atributos, o GSI acaba sendo uma réplica da sua tabela original. E um detalhe, toda vez que você insere novos atributos, você insere novos itens na tabela de base, esses itens simultaneamente são inseridos no GSI. E se você criou um GSI com todos os atributos da tabela original projetados, você vai ter o dobro de capacidade armazenada e o dobro de escritas sendo executados, o que pode impactar no seu custo final. Certo? E como que funciona uma operação de scan? Numa operação de scan, a minha chamada vai varrer
todos os itens de dados dentro da minha tabela. Isso sempre vai acontecer, mas opcionalmente eu posso aplicar um filtro no meu scan. E com esse filtro, o resultado da busca pode ser reduzido, trazendo apenas os itens que eu desejo. No nosso caso anterior, se eu tivesse usado uma operação de scan filtrando pelos atributos que eu tinha utilizado como Primary Key Search Key do meu GSI, o resultado final seria o mesmo. Mas, como eu tenho que varrer todos os itens da tabela, se for uma tabela muito grande, essa busca pode ser mais demorada. Mas tem uma forma de acelerar essa busca utilizando o scan. Se você utilizar um recurso do scan, que é um multithreading, que permite que você faça um scan com vários workers que você define na sua aplicação em paralelo. Você vai ter a thread principal da sua aplicação e você vai criar quantos workers você quiser para executar a busca paralela com o scan. E para a quantidade de workers que você define no seu scan paralelo, o DynamoDB vai dividir a tabela em segmentos de igual tamanho para alocar a cada um dos workers. Nessa situação, cada worker vai ler apenas um pequeno pedaço da tabela e todos os workers vão fazer essa leitura simultaneamente. Potencialmente, isso vai acelerar a velocidade do meu scan e posso ter um melhor padrão de velocidade durante essa busca, com a vantagem de que eu não estou criando uma estrutura adicional para poder armazenar os meus dados. Mas como que isso funciona na prática? Vamos analisar com um pequeno exemplo? Aqui eu vou mostrar um cenário onde criamos uma tabela do DynamoDB e nessa tabela principal ou tabela de base, ela foi configurada de tal forma que cada item tem 1 kilobyte de tamanho. Essa tabela tem 1 milhão de itens armazenados. E quando eu faço escritas nessa tabela, eu estou realizando 2 escritas por segundo, sendo que eu escrevo um item para cada uma dessas minhas escritas, certo? E para realizar as minhas leituras, eu vou fazer uma busca indexada utilizando um GSI, configurando uma partition key, uma cert key, diferente da minha tabela de base. Quando eu executo a leitura nesse GSI, neste cenário eu estou executando uma leitura diária de 2.000 itens. Seria como se eu executasse 2.000 leituras, lendo um item a cada leitura. Perfeito. Só que quando eu crio um GSI, e é esse o detalhe que muitos clientes acabam esquecendo, toda vez que eu estou fazendo uma escrita na tabela de base, eu replico essa escrita no meu GSI. Então, os mesmos 2 itens por segundo, cada vez que eu faço na tabela de base, estou fazendo também no GSI. E nesta configuração em particular, eu pedi para que todos os atributos fossem projetados no GSI. É a necessidade do meu padrão de acesso, retornar todos os atributos. O que acontece aqui é que eu tenho, então, um GSI que vai ter também 1 milhão de itens com todos os atributos da tabela original, e cada vez que eu executo uma escrita na tabela de base, a minha escrita é replicada no GSI com todos os atributos também. Isso vai fazer uma diferença no meu custo final. Como que a gente compara isso usando o GSI e o scan? Vamos dar uma olhadinha na nossa Pricing Calculator para que vocês vejam como que opera essa diferença. Vou operar aqui, então, a minha calculadora. Vou usar a região do norte da Virgínia para fazermos nosso estudo comparativo. Vou selecionar aqui DynamoDB e vou colocar os nossos parâmetros nesta prévia de avaliação de custo.
Pois muito bem. Vou colocar aqui uma análise com DynamoDB On Demand, só para poder facilitar a nossa análise, certo? A classe de armazenamento, vou manter a Standard, sem grandes modificações. Vamos então para a parte de armazenamento. Bom, cada item tem 1 KB de tamanho. E eu tenho 1 milhão de itens nessa tabela. Multiplicando por 1 KB cada item, então eu tenho aproximadamente 1 GB de armazenamento nessa minha tabela. Perfeito. Na parte das escritas, lembrando que nós executamos 2 itens por segundo. Então, arredondando aqui, eu faço 2 escritas por segundo nessa tabela. Perfeito. Agora, na questão das leituras, a minha leitura eu estou executando no meu GSI, mas vou declará-las aqui na configuração da tabela. São 2.000 leituras, 2.000 itens lidos por dia. Então, deixa eu colocar aqui 2.000 itens por dia, ok? E aqui nós temos uma prévia dos nossos cálculos. Esse é o montante mensal que eu vou gastar com armazenamento na tabela principal, e esse é o montante que eu vou gastar com escritas na tabela principal também. E esse é o meu montante que vai me custar as leituras, as 2.000 leituras por dia neste cenário. Mensalmente, se eu considerar um mês de 30 dias, eu vou ter então 600.000 leituras por mês, e esse vai ser o meu custo. Mas aqui eu estou considerando apenas a tabela principal, pessoal. O detalhe aqui é que, além do custo de armazenamento da tabela, eu tenho o mesmo valor de armazenamento para o meu GSI. Ele vai ter o mesmo tamanho. E o custo de escritas, como eu estou escrevendo a mesma quantidade de atributos no GSI, eu também vou duplicar o meu custo de escrita aqui. Agora, e se a gente utilizasse uma operação de scan? Pois muito bem. O meu armazenamento, minhas escritas, são as mesmas. Mas numa operação de scan, eu vou ter que ler todos os itens da minha tabela. Vamos dizer, então, que eu faço uma leitura por dia e eu filtro para obter, aplico um filtro para obter os 2.000 itens. Mas na hora do scan, eu vou ler 1 milhão de itens por dia. Não vou conseguir fugir disso. Assumindo de novo que eu tenho um mês de 30 dias, então, mensalmente, eu vou ter aqui 30, 1 milhão por dia, vou ter 30 milhões de leituras por mês. Revendo os custos, esse é o custo do meu armazenamento, esse é o meu custo de escrita, e esse aqui vai ser o meu custo de leitura mensal. Mas o meu custo vai ficar restrito a essa definição. Eu não tenho mais o custo de armazenamento e de escritas adicionais do GSI, porque eu não estou utilizando aqui. E como que fica a comparação final de custos olhando estas duas estratégias? Vamos ver o resultado e ver a surpresa. Olhando para o cenário onde eu uso o GSI, então, minha tabela de base vai ter um custo de $6,83. De acordo com a calculadora, 25 centavos de armazenamento mensal, 0,01 cents de leituras e $6,57 de escritas. Só que eu também tenho o armazenamento e escritas do meu índice, meu GSI. 0,25 de armazenamento, eu duplico o armazenamento e duplico o valor das escritas. Meu índice está custando $6,82 por mês. E o meu custo total mensal aqui da tabela de base com o GSI é de $13,65. Ao passo de que quando eu uso o scan, eu vou trabalhar direto na tabela de base com este valor de armazenamento, este valor de leituras mensais e este valor de leitura de escritas mensais. E o meu total vai ser de $10,57. É um custo menor do que o anterior, e utilizando o scan. Certo, gente? A mensagem que fica aqui é a seguinte: quando você vai desenhar os padrões de acesso das suas aplicações,
Importante analisar todos os cenários possíveis. Nesse cenário aqui que eu apresentei para vocês, apesar do GSI trazer apenas os 2.000 itens que eu quero com uma busca indexada, o custo de manter esse GSI vai aumentar razoavelmente o custo final da minha solução. Ao passo que se eu faço um scan varrendo todos os itens da tabela e filtrando apenas pelos 2.000 itens que eu desejo, meu custo vai ser bem menor. Ah, mas André, estou varrendo 1 milhão de itens todos os dias, vai ficar mais lento. Sim, mas você pode usar o recurso de multithreading do scan para fazer uma busca em paralelo. E aí acelerar a tua busca, obter uma velocidade maior mesmo utilizando o scan. E um detalhe, gente, usar multithreading não te gera custo adicional. Você pode fazer a busca com 1 worker, 2, 3, 10 workers. O custo vai ser o mesmo. Você será cobrado pelos dados varridos durante a leitura, que em qualquer um desses cenários de scan vai ser o mesmo. Tudo bem, gente? Era essa a dica que eu queria passar para vocês hoje. Meu nome é André Rosa, sou Senior Partner Trainer da AWS e agradeço pela presença de vocês nesta sessão no DynamoDB Nuggets. Muito obrigado por assistirem ao vídeo e até a próxima.